Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Sabedoria. Se você está aqui na live do TikTok, eu quero te convidar a seguir esse perfil. De segunda a sexta, sem falhar, às 6 horas da manhã, a gente tem aqui o nosso Café com Sabedoria. E depois as lives ficam salvas também no canal do YouTube. Então, se você está assistindo aqui pelo canal do YouTube, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta aí de qual região do Brasil ou do mundo você está assistindo esta gravação da live. Ok, gente? Essa semana, a gente tem aqui vários temas, que a gente pega um tema e a gente vai explorando esse tema aí durante a semana. E o tema desta semana é perseverança. E hoje a gente vai entender que só quem persevera colhe os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Vamos lá? Então vamos começar aqui a nossa leitura. Hoje eu quero ler duas passagens aqui. A primeira está em Gálatas, que a gente vai saber quais são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então hoje, gente, tá uma corrida atrás disso aqui. Hoje, para qualquer pessoa que você conversar, a pessoa quer paz na vida dela. Ela quer alegria, ela quer ter domínio próprio, ela quer ter aquele autocontrole. Quer ou não quer, gente? Deixa eu só trocar aqui rapidinho, um segundo. Nessa troca aqui, nossa internet vai ficar falhando, vai ficar travando. Eu esqueci de fazer antes. Então, qualquer pessoa que você converse hoje, essa pessoa quer se sentir amada, essa pessoa quer alegria, essa pessoa quer paz na vida dela. Ela quer aquela mansidão, aquela calmaria, aquele domínio. Todo mundo tá correndo atrás disso aqui. Paz, alegria. E aí as pessoas acham que a alegria, a felicidade está nas coisas. E aí fica nessa correria atrás de coisas. Ou tá no relacionamento que ela vai ter, no casamento, nos filhos. Ou na carreira profissional. Ela tá buscando essa alegria. Tá todo mundo buscando essa alegria, essa felicidade. O autocontrole. Quantas pessoas falam, eu não tenho essa paciência, eu não tenho esse autocontrole, esse domínio próprio, essa mansidão. Então, peraí, aqui a gente sabe quais são os frutos do Espírito. O que é o fruto? O fruto, gente, eu gosto de colocar ele como o produto final, tá? Se você olha para uma árvore, antes dela dar fruto, que o fruto é o produto final, ela foi uma semente, aí ela foi para o solo, aí ela germinou, passou tempo, começou a crescer, começou a ganhar ali corpo, Depois veio o vento, chuva, sol, frio, calor, todas as estações, caiu algumas folhas, nasceram outras, todo um processo, tudo. O fruto é aquilo que é o estado final, o produto final. Então eu gosto de falar que o fruto é o comportamento. Por quê? O nosso estado final é o comportamento. Antes de você se comportar de uma forma ou outra, vamos pegar aqui o exemplo do domínio próprio. Antes de você explodir com alguém, de você não ter aquele domínio próprio, antes isso foi um pensamento. Isso tudo numa fração de segundos gera um pensamento, aquela emoção, você decide explodir, você explode, depois você se arrepende. Isso tudo muito rápido. Então, o fruto é o comportamento. Você ter um comportamento de amor com as pessoas. Você sentir aquela paz. Não é a paz que é um sentimento, mas é aquela paz que excede todo entendimento, que você nem entende por que você está tão bem. Por que você está em paz. E quando você está em paz, você trata as pessoas bem. A bondade, a fidelidade, a mansidão, você falar com calma com as pessoas, esse domínio próprio, tudo isso é fruto do Espírito. Então todo mundo está em busca disso.
E como eu faço para atingir este objetivo? Como eu faço para ter isso na minha vida? Muitas pessoas acham que tá nas coisas externas, mas não está. Eu vou provar aqui para vocês na palavra de Deus. Então, quero que vocês abram agora Lucas 8, eu vou ler do 9 ao 15. Jesus vem explicar sobre a parábola do semeador. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis que o sentido da parábola, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Todo mundo aí conhece a parábola do semeador? Ele saiu a semear, e aí teve uma parte da semente que caiu na beira do caminho, teve outra parte que caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos, e outra parte caiu em um solo bom, tá? Em um solo fértil. Então a parábola é essa. E aí Jesus vem explicar, né? A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram a palavra de Deus, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocando com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que retêm a palavra. As que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. E vamos entender aqui esta explicação da parábola, passar aqui por parte a parte. Então vamos para que caiu à beira do caminho. São aqueles que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que suceder que, crendo, não sejam salvos. Então a gente tem um inimigo que vem roubar esta palavra de nós, certo? Então é aquela pessoa, eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui essa pessoa que o diabo arrebatava a palavra ali na hora. Que é aquela pessoa que ouvia, mas não aceitava. Que ouvia, às vezes vinha uma pessoa para falar uma palavra de Deus comigo, e eu, mas que esse crente enjoado, né? Que julgava, que falava, nossa, como é que esse povo aguenta ficar dentro da igreja o final de semana inteiro? Eu era essa pessoa que a palavra vinha e o diabo roubava ela, para que ela não entrasse no meu coração e para que eu, crendo nessa palavra, fosse salva. Então aqui vale um alerta, a gente tem um inimigo. E esse inimigo quer roubar a palavra de Deus de nós, para que a gente não creia na palavra, para que a gente não seja salvo, para que a gente não colha esses frutos do Espírito, para que a gente não tenha paz na vida, alegria, para que a gente não tenha domínio próprio, para que a gente viva uma vida perturbado. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para carregar o fardo, Jesus veio para nos dar uma vida leve. Às vezes, né, eu discordo um pouco da questão de que o cristão, ele tem que sofrer, né, que o cristão, ele sofre muita perseguição e tudo mais. Isso é uma realidade, tá? O cristão, ele sofre, assim como o que não crê também sofre. No mundo a gente tem aflições, tá? Quem crê e quem não crê. O sol nasce para o justo e para o injusto. Só que, se você estiver enraizado mesmo na palavra, por mais que te aconteça coisas externas, a sua mente continua firme. Você persevera, você continua firme, isso te dá força.
Não é porque você tem um problema que você tem que ficar triste. Não é porque tem alguém falando de você, alguém te denegrindo, alguém te atacando, porque você está seguindo a palavra de Deus, que a gente é atacado por causa disso, que você tem que se entristecer. Então eu entendo a questão de ser perseguido, porque a gente tem um inimigo, sim, mas eu não preciso ficar triste por causa disso. Eu posso manter a minha alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. Se eu estou colhendo esse fruto, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter todas essas virtudes geradas pelo Espírito Santo. Amém, gente? Então, o primeiro aqui é aquele que ouve, mas a seguir o diabo vem e arrebata do coração essa palavra. Então, às vezes a gente, né, eu já passei por essa fase de ouvir e, isso é bobagem, não tem nada disso, ou seja, vem e tira na hora. Na mesma hora, ele vem e tira. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Aqui já entra aquela questão, né, aí eu já fui para a próxima fase, que é quando eu ia nos encontros da igreja, que eu tinha aquele momento ali de emoção e eu chorava, aquilo, sabe, emocionalmente aquilo me preenchia e era bom demais. Eu saía desses encontros e ficava assim uma semana andando sobre as nuvens. Saía leve, saía renovada, aquela emoção, aquela coisa, aquele choro, quando você sente a presença do Espírito Santo e você se derrama em lágrimas. Eu saía dali com o olho todo inchado de tanto chorar, porque eu recebi essa palavra com alegria. Então, a gente vai vendo que é um processo, né? Primeiro, o diabo vem, tira a palavra da gente, não quer que a gente creia. Depois, a gente já começa a ouvir essa palavra começa a mexer com as nossas emoções, a gente encontra ali um conforto nessa palavra. Só que a gente não tem raiz. A gente crê por algum tempo, mas na hora da provação, a gente se desvia. Então, por exemplo, eu ia na igreja, ia no encontro, sentia aquela coisa boa ali, só que na hora que vinha aquela... Por que eu não tinha raízes? Vamos lá, por que as pessoas não têm raízes? Porque o ambiente que eu estava, ele me puxava para as coisas do mundo. Então, por mais que aquilo tinha mexido com as minhas emoções, eu tinha me sentido aceita, amada por Deus, mas eu queria me sentir aceita e amada também pelos amigos, pelas pessoas. E essas pessoas falavam, não, vamos beber uma hoje, né? Nossa, mas agora você tá indo na igreja, não, vamos sair com a gente, essa coisa e tudo. E aí você vai se afastando de Deus. Então, percebe, sabe? Tirar da presença. Existe todo um movimento para te roubar dessa presença, para você não dar esses frutos. O terceiro, o que cai entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocando com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os frutos não chegam a amadurecer. Então é aquela pessoa que ouve a palavra, aceita essa palavra, mas vem as preocupações, vem as tarefas de casa, vem as coisas que tem que fazer, vem os boletos para pagar. E aí você começa a se distrair, você começa a ser levado por isso. Essas coisas aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que ganhar dinheiro, tem que fazer. E aí você começa a achar que é você que faz. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu já acordo e tenho que trabalhar e eu trabalho até mais tarde, tem semana que eu trabalho até mais tarde para fazer as coisas acontecerem, eu chego muito cansada e não dá tempo. Mas quando a minha vida estiver melhor, eu vou me dedicar mais a Deus. E é exatamente o contrário. Primeiro você tem que se dedicar a Deus, buscar a presença dele, se fortalecer nele, porque ele quem vai abrir portas, ele quem vai trazer clientes, ele quem vai movimentar todas as coisas. Só que a gente se distrai. A gente se distrai por quê? Porque tem muitas pessoas distraídas e essas pessoas distraídas acabam nos levando com elas. Elas acabam colocando as ideias delas, os medos, as ambições na nossa mente, a gente acaba sendo levado por esses cuidados do mundo.
E o quarto e último que ele explica é a que caiu na boa terra. São os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Retém a palavra. Pega a palavra, ouve e fica ali, medita na palavra. Repete essa palavra, confirma e fala de novo e repete, essa palavra é minha. É uma palavra de Deus para mim. Então eu vou reter essa palavra. E se eu retenho ela, eu falo dela. E se eu falo, eu declaro, as palavras têm poder. E estes frutificam com perseverança. Então, presta atenção aqui. Você só consegue amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio com perseverança. Com perseverança. É continuar, é fazer da sua leitura bíblica, da sua meditação diária, da sua oração, um estilo de vida. É continuar, é perseverar, é se manter. Tá difícil? Continua. Tá tudo tranquilo? Continua. Porque se você, naqueles dias que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que não tem nenhuma tribulação, que não tem nenhuma dificuldade, se você se mantém alimentando a sua mente, se você retém a palavra, mantém a sua mente alimentada com a palavra de Deus, a sua mente fica tão forte que a hora que vier a dificuldade, você não vai correr para Deus para pedir ajuda. Você já vai entender que essa dificuldade faz parte do que Deus está fazendo na sua vida. Porque você já está em oração, você já está em comunhão, você já tem um relacionamento com Deus. Você conversa com Ele todos os dias. Quando a dificuldade vier, você vai olhar para essa dificuldade e falar, Deus está comigo. Se isso está acontecendo, está cooperando para o meu bem. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle de tudo. Se isso está acontecendo é porque eu tenho a capacidade de passar por isso. Porque Deus vai me capacitar, Deus vai me ajudar, Deus está comigo. Essa dificuldade não veio para me destruir, é movimentação divina aqui. Percebe a diferença? Porque quando uma pessoa não está perseverando em Deus, ou seja, ela não continua, ela não persevera, ela não busca, quando a pessoa não tem esse estilo de vida, quando vem a dificuldade, ela vê aquilo como algo muito maior do que é. E ela não consegue ver processo nessa dificuldade, então ela corre para Deus. Deus me ajuda. Eu já fui essa pessoa, tá? Deus me ajuda, Deus Senhor, me ajuda nesse momento aqui de dificuldade, isso traz aquela cura, traz a provisão, isso me ajuda a arrumar esse emprego, aí você consegue aquilo que você quer, aí pronto. Obrigado, Deus. Acabou ali o relacionamento. Não adianta, não cria raízes. Se não cria raízes, você não vai ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Então você pode até conseguir alívio momentâneo para aquela situação, mas você não vai viver em paz. Você pode conseguir aquilo que você orou, que você pediu, mas isso não vai te trazer alegria, porque a alegria não está nessas coisas. A alegria está no relacionamento. A alegria não está em você receber aquilo que você tanto orou, tanto pediu. É o que eu falei, né, da questão da arca, né? Dei o exemplo essa semana aí da arca. Nesse processo de que você vai ver a arca construída, algo muito grande, nesse processo que você vai todos os dias ali para Deus te ajudar a construir a sua arca, esse relacionamento é o que te traz alegria, é o que te traz paz, é o que te traz domínio próprio. Então, gente, é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. É perseverar, é continuar. Tem dia que a gente vai ter muita vontade, tem dia que a gente vai sentir, vai. Tem dia que vai pegar fogo, né? Você sente até o peito ardendo assim da presença. É bom demais.
Mas por que que Deus não permite que a gente sinta Ele sempre? Porque senão a gente começa a confiar no sentimento. Se eu não sinto, Ele não estava aqui. A gente começa a confiar no que a gente sente. E os nossos sentimentos, eles nos enganam. Então, essa semana mesmo, foi essa semana, gente, que eu até chorei aqui na live, eu senti a presença de Deus muito, muito, muito forte. Depois que eu terminei a live, fiquei aqui ainda ouvindo louvor e chorando, e chorando, e chorando. Eu senti Deus me abraçando aquele dia. Muito, muito forte. Mas já tinha um tempo que eu não sentia assim. Mas por que Deus não permite que a gente sinta isso todos os dias? Porque senão a gente se apega ao sentimento. E no dia que a gente não sentir, a gente esfria. Que essas pessoas aqui, que ele dá o exemplo, né, das pessoas que recebem com alegria. Ou seja, o sentimento ali na hora. Só que aí quando vem a provação, elas se desviam. Então a gente não vai ser essas pessoas que, eu tô sentindo, tá tudo bem, se eu não tô sentindo, ele me abandonou. Não. Deus está com você o tempo inteiro. Deus nunca te abandonou. Deus está conosco o tempo todo. Nós que temos que buscar. Nós que temos que nos relacionar com Ele. Porque o inimigo, ele entra numa brecha. O inimigo, ele tá o tempo todo tentando te roubar da presença de Deus. Porque ele sabe que na presença você tem paz. Na presença você pensa melhor. Na presença você tem mais sabedoria. Na presença de Deus você tem alegria. Você não vai se distrair ou ficar triste, porque tudo que o inimigo quer é te ver triste, te ver comparando com outras pessoas, te ver reclamando. Mas se você estiver na presença de Deus todos os dias, você vai amar as pessoas, porque você vai se sentir amado e você vai transbordar esse amor. E amor é transbordo, ou seja, eu não preciso me esvaziar para te amar. Quanto mais cheia de amor eu estou, mais eu consigo amar, porque o amor transborda. Você só consegue amar as pessoas se você estiver realmente preenchido desse amor. E só existe esse amor na presença de Deus. Alegria, alegria com tudo que você tem. Você não vai ser aquela pessoa insatisfeita com a vida, aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que murmura, que está de mal com a vida. Não, você vai ser uma pessoa leve. Vocês já conversaram com alguém e você sentiu, assim, uma paz? Nossa, que coisa boa falar com essa pessoa. Ela carrega presença. Pode saber que essa pessoa está perseverando em Deus. E vai ter dias difíceis, vai ter dias de provações, vai ter dias... Vai, gente. Mas esses dias é para nos fortalecer. Se você está na presença, você sabe que esses desafios são para te fortalecer. Agora, se você não está, você vê esses desafios, essas dificuldades, como um problema muito maior. Amém, gente? Então, se você quer os frutos, os comportamentos, as atitudes de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida, você tem que perseverar. Não é fazer um devocional por uma semana, não é ler a Bíblia de vez em quando, é ler a Bíblia e procurar entender, buscar o significado das palavras, pegar um versículo, orar a Deus, falar: Deus, me revela o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. Tem gente que às vezes acha assim: eu acho que eu não oro muito bem, eu acho que eu não sei orar, eu acho que eu não sei falar com Deus. Gente, Deus conhece seu coração. Deus conhece a sua intenção. Antes de você falar, Ele já sabe. Então Deus sabe se a sua intenção de buscar Ele é uma intenção genuína ou não. Ele te conhece. Então não precisa você ficar: eu acho que eu não oro muito bem. Fala isso com Deus. Deus, eu acho que eu não oro muito bem, mas o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha intenção, o Senhor sabe o que eu quero. Eu estou te buscando, Deus, porque eu quero mais da sua presença. Me ajuda, me traz discernimento. Fala com Ele, conversa com Ele. Igual você conversa com um amigo. Jesus disse: não te chamo mais servos, mas te chamo amigos. Somos amigos dele.
Amém, gente? Deus seja louvado. Bom dia, Antônio. Bom dia, bom dia, bom dia. Inês Rodrigues. Luiane. Helenilce. Sejam muito bem-vindos de volta. Eu quero saber se tem alguém novo ou nova chegando aqui hoje. Coloca aí para mim nos comentários se você é novo ou nova aqui. Eu quero te dar as boas-vindas, quero te convidar a estar aqui comigo todos os dias, às 6 horas da manhã. Cristi, bom dia! Bom dia! Ótimo dia para vocês. Ó, gente, quem não tá me seguindo ainda lá na rede vizinha, lá no Insta, me sigam lá também, porque lá a gente... Porque assim, ó, as coisas que eu posto aqui podem não aparecer para vocês, tá? Mas as coisas que eu posto lá vai aparecer para vocês. Lá eu dou várias dicas, stories também. Então, sigam lá também e se inscrevam no canal do YouTube. Porque aí se você perder algum dia aqui, você consegue ir lá no canal do YouTube e rever a live do dia, ok? Bom, não sei se tem gente nova chegando por aqui, ó. A Tatiane começou a seguir aí. Seja bem-vinda, Tatiane. Terminamos aqui a nossa live, gente, lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. O que tá lá em João 1, 11 e 12? Lá diz assim, Tatiane, João 1, 11 e 12 diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A gente viu aqui que o diabo quer roubar a palavra de Deus do nosso coração, da nossa mente, para que a gente não creia. Porque se nós crermos, seremos salvos. Se você crê que Jesus veio ao mundo para te reconectar a Deus, para dar essa permissão de você ter relacionamento de novo com Deus, né? Porque a gente tinha sido separado de Deus. A desobediência do homem nos tirou do jardim. É aquela música, né? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E exatamente isso. O orgulho do homem tirou ele do jardim, mas a humildade de Jesus Cristo fez com que esse jardim fosse colocado em nós, que é a presença do Espírito Santo. Isso é lindo demais, gente. Não sei se você entende isso, porque isso é lindo demais. Nós, enquanto seres humanos, né, aqui na carne, a gente tem uma veia, né, tá no sangue, parece essa inclinação para o mal, essa inclinação para o pecado. E Deus, sabendo disso, Ele tinha um plano para nos salvar. O Evangelho nunca foi sobre condenação, o Evangelho sempre foi sobre salvação. Não é Deus dizendo, me sigam, glorifiquem o meu nome, senão eu vos lançarei no fogo do inferno. Não é nada disso. É Deus dizendo, vocês já estão indo para lá. Venha que eu te salvo. O sacrifício perfeito para nos religar a Deus. Jesus fez esse sacrifício. E se você crê nesse sacrifício, você é salvo. A salvação é pela graça, é pelo amor, pela misericórdia de Deus, não é por merecimento, não é pelo que eu faço. Eu não sou salva porque eu estou aqui fazendo essa live. Eu não sou salva porque eu compartilho a palavra. Não. Eu sou salva porque eu creio em Deus. Eu creio que Jesus, Filho de Deus,
se sacrificou por mim para que eu tivesse uma nova vida e para que eu recebesse o Espírito Santo. Porque se eu recebo o Espírito Santo, ele conduz a minha vida, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho uma vida de paz, de alegria, de bondade, de domínio próprio, de mansidão. Eu tenho vida, isso é vida. E não existe vida longe da presença de Deus. Porque Deus disse a Adão e Eva, Adão, né, se você comer do fruto, certamente morrerá. Mas ele comeu do fruto e continuou vivo, fisicamente. Mas morto espiritualmente porque foi separado de Deus. Então só existe vida conectado a Deus. E Jesus veio nos devolver a vida eterna. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero te convidar a fazer uma oração, uma declaração, uma confissão de fé, onde Deus conhece seu coração. Se você se arrepende verdadeiramente de viver uma vida afastado dele, se você se arrepende de não estar conectado a ele, à fonte, você quer voltar para casa, porque esse é o nosso lugar. Conectado a Deus é o nosso lugar. Se você quer voltar para casa, eu quero te convidar a fazer esta oração, tá? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Respira fundo e repete essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Amém. Tânia, Noelle, Janete, Helenilce, Patrícia, Maria Madalena. Amém. Pedro Alves. Sejam bem-vindos à família de Deus. Elza Martins. Deus seja louvado. Vamos orar para a gente finalizar? Pai, obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado, Deus, pela sua revelação, Pai. Nós queremos aqui nessa live nos comprometer, Deus, a perseverar. O Senhor nos ajude, Pai, a sermos disciplinados, a sermos diligentes. A em nenhum dia, Deus, das nossas vidas, nós começarmos o nosso dia sem glorificar o Teu nome, sem chamar a Tua presença, sem buscar esse relacionamento e esse fortalecimento, porque só no Senhor, Deus, só através desse relacionamento é que o Espírito Santo do Senhor pode conduzir as nossas ações, as nossas palavras, as nossas reações e nos trazer essa paz, essa alegria, esse domínio próprio, essa mansidão, Deus. Nós queremos viver esta vida, a verdadeira vida que existe no Senhor.
Nós queremos aqui nos comprometer a não desanimar, a andar com pessoas de fé que nos colocam para cima, Deus, que nos fortalece a nossa fé, que nos ativam verdadeiramente para viver essa vida, Pai. Eu oro pela vida de cada pessoa que aqui está, as pessoas que aceitaram Jesus através dessa live, todos que aqui estão diariamente. Quero declarar sobre a vida delas, Pai, sobre o dia delas, um dia abençoado, produtivo, próspero, abundante na sua presença, Pai. E que tudo que ela fizer glorifique o seu nome. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus seja louvado. Quem vai estar aqui comigo amanhã já sabe. Faça como a Janete, faça como a Tânia. Comenta aquele eu bem animado, cheio de ezinho. Amém, Noelle vai estar aqui também, o Pedro, bora animar esse eu aí, então um euzinho muito desanimado. Maria Madalena, Patrícia, Santos, amém, gente, Deus seja louvado, ó. E amanhã a gente encerra a nossa semana de perseverança e domingo agora tem imersão de desbloqueio emocional, tá? Quem quiser participar da imersão, 3 horas comigo, se vocês acharem que não é suficiente ficar comigo de segunda a sexta, quiser estar comigo também no domingo, na imersão, o link está na bio para você garantir a sua vaga. São 3 horas de imersão, de autoconhecimento e desbloqueio emocional, e um exercício ali muito poderoso de ressignificação, para a gente liberar perdão, para a gente ressignificar dores do passado, tá bom? Se faz sentido para você, o link está na bio. Nos vemos domingo também, se você quiser estar comigo. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.